11h38, hora das notícias da Metrópole de Campinas. Por isso a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com aquele panorama da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois região metropolitana de Campinas e com informações da nossa cidade. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, e eu vou inclusive justificar, bom dia para você aí de casa. A partir de agora, então, a gente volta a apresentar os dados da Covid-19 diariamente, depois de uma decisão da Prefeitura de emitir boletins diários por conta do aumento da transmissão da nova variante Ômicron. E assim, olha, no país nós temos novos registros, foram 224.567 novos casos registrados nas últimas 24 horas, somando então 24.535.884 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Tivemos 570 óbitos também nas últimas 24 horas devido à Covid-19. Então, nós temos 624.413 mortes devido à doença no Brasil. Estado de São Paulo, 4.578.916 casos acumulados, com 156.778 óbitos. Agora, então, vamos falar da região metropolitana de Campinas. Na nossa região, soma 435.501 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que até esta quarta-feira, Campinas somava 149.703 casos. A gente lembra que o último boletim foi no dia anterior, foram 37 novos casos registrados nas últimas 24 horas aqui no município. Indaiatuba, 42.522 casos, Sumaré, 32.715, Americana, 32.035, Hortolândia, 29.271, Santa Bárbara do Oeste, 26.130, Paulínia, 19.751, Valinhos, 18.968, Itatiba, 17.298, Vinhedo, 10.576 e, na sequência, nós temos os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 na RMC. Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa, Santo Antônio de Poço, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Crescente número de casos, infelizmente crescente número de óbitos também, né? Nós somamos na RMC até esta quarta-feira 11.545 mortes devido à Covid-19. E Campinas também registrou aí, olha, nós tivemos 8 óbitos a mais em relação ao dia anterior. Assim, a cidade soma 4.673 mortes devido à Covid-19. Sumaré, 1.016, Americana, 869, Santa Bárbara do Oeste, 833, Indaiatuba, 807, Hortolândia, 759 mortes, Valinhos, 426, Itatiba, 331, Paulínia, 316. Na sequência aparecem Nova Odessa com 236, Vinhedo 217, Montemor 216 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid-19 desde o início da pandemia. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Poço, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Destes 8 óbitos que aconteceram na cidade de Campinas, 5 homens e 3 mulheres, todos tinham comorbidades. Um abaixo de 60 anos, que era um homem de 42, e o restante acima dos 60 anos. Mirna, aquele panorama que a gente faz, aquele acompanhamento sobre taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no município. A gente lembra que aumentou a oferta de leitos de UTI exclusivos para síndromes respiratórias agudas graves, que tem a Covid e também a influenza, porque nós temos bastante pacientes internados devido à nova gripe, né? Então, são 130 leitos na cidade, dos quais 109 estão ocupados, o que representa 83,85% de ocupação. 21 leitos livres e nós temos ainda 208 pacientes internados em leitos de enfermaria devido a síndromes respiratórias. E os leitos estão hoje divididos da seguinte forma:
O SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, e também hospitais conveniados, oferecem 40 leitos de UTI, 38 estão ocupados. No SUS estadual, são 19 leitos, de acordo com o governo do estado de São Paulo, todos ocupados. No SUS, na rede particular, 72 leitos, dos quais 53 estão ocupados. Então, esse é o panorama da ocupação de leitos de UTI aqui na cidade de Campinas. E para que a gente possa reduzir essa ocupação, que não seja necessário a abertura de novos leitos para essas síndromes, claro, a gente sempre reforça aqui a vacinação. Vamos ver como é o panorama da vacinação aqui em Campinas, Gabriel. De acordo com o boletim enviado nesta quarta-feira pela Prefeitura, nós já tivemos aqui no município 2.301.598 doses da vacina, sendo que nós temos 966.089 pessoas moradoras de Campinas que já tomaram 2 doses ou a primeira dose da Janssen, que até então é chamada de dose única. E temos ainda 356.612 doses adicionais aplicadas. A gente lembra que Campinas já falou, inclusive ontem nós salientamos que no site vacina.campinas.sp.gov.br você pode fazer o agendamento para o dia D, que acontece neste sábado. A gente tem o dia D de vacinação, que é para a dose adicional, para que a gente aumente essa cobertura, e também para a primeira dose para as crianças de 5 a 11 anos. Só que aí, quando você entra, você que é morador de Campinas, e entra no site vacina.campinas.sp.gov.br, você tem que estar atento aos grupos e fazer de acordo com esses grupos esse agendamento. Ontem mesmo eu já fiz do meu sobrinho, que vai vacinar no sábado. Então a gente lembra que para o público infantil são mais de 20 mil doses disponíveis para o dia D. E Gabriel, a gente pesquisando, inclusive quando a gente vai fazer lá o levantamento dos municípios, nós teremos dia D praticamente em todos os municípios da nossa região. Então, neste sábado, dia 29. Você que mora na região metropolitana de Campinas, acompanhe aqui com a gente notícias do Legislativo. Entre no site da Prefeitura da sua cidade e veja também a disponibilidade de vacinação para as crianças e adolescentes. A gente lembra que faz parte de um movimento para que a volta às aulas seja um pouco mais segura. A ideia é que a gente tenha aí, entre março e abril, essas crianças já com um ciclo completo, ou seja, 2 doses para garantir a imunização. A gente tem, inclusive, algumas prefeituras adiando, outras mantendo as datas da volta às aulas. O governo estadual manteve para o dia 2 de fevereiro. Então, a gente espera que esse ciclo seja completo e por isso que nós temos aí esse dia D no estado de São Paulo e praticamente em todos os municípios aqui da região metropolitana de Campinas. Então, você que está nos acompanhando, não deixe, entre aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br, você tira todas as suas dúvidas em relação à vacinação e já faz o seu agendamento. Agora, Mina, a gente falou sobre aumento de disponibilizar os leitos aqui na cidade de Campinas, a gente falou sobre vacinação. Estes assuntos também foram abordados no governo do estado em relação às crianças? Nós tivemos, inclusive, nesta quarta-feira, uma coletiva do governo do estado de São Paulo que anunciou a ativação de 700 novos leitos exclusivos para o atendimento da Covid-19 na rede hospitalar que é gerenciada pelo governo. E abertura de 700 novos leitos exclusivos para o atendimento das pessoas com Covid-19 no estado de São Paulo. Com o crescimento das internações pela Covid-19, o governo do estado tomou a decisão de ativar 700 novos leitos no decorrer dos próximos 10 dias em São Paulo. Ou seja, a ativação de todos esses leitos até o dia 6 de fevereiro. Destes 700 leitos, 266 são novos leitos de UTI e 434 leitos são leitos de enfermaria e serão abertos em hospitais estaduais de todas as regiões do estado de São Paulo.
Neste momento, o foco da ampliação da rede estadual de saúde está nos leitos de enfermaria, já que por conta dos elevados índices de vacinação aqui no estado de São Paulo, nós temos tido um agravamento menor da doença e, portanto, os chamados leitos primários são aqueles de internação mais importantes neste momento. Repito, 700 novos leitos exclusivos para atendimento UTI, sendo 266 leitos em unidades de terapia intensiva e 434 leitos de enfermaria. Nesta manhã, nossa redação entrou em contato com a assessoria de imprensa da Unicamp, responsável pelo Hospital de Clínicas. De acordo com a informação, neste momento, a Universidade Hospital de Clínicas não será beneficiado com esses novos leitos anunciados, mas há um protocolo, um pedido do hospital para que também o HC tenha aí a ampliação dos leitos de UTI da Covid-19. E o estado alcançou mais de 500 mil de crianças de 5 a 11 anos de idade vacinadas contra a Covid-19, o que representa 12% do público-alvo. São Paulo atingiu agora, na hora do almoço, 500 mil de crianças vacinadas em São Paulo na faixa etária de 5 a 11 anos. De cada 4 crianças vacinadas no Brasil, nesse momento, 3 crianças estão em São Paulo. O estado que mais vacina crianças no Brasil é o estado de São Paulo. Nós atingimos 500 mil de crianças, repito, de 5 a 11 anos, com a primeira dose da vacina, seja a vacina da Pfizer para crianças de 5 anos, seja a vacina Coronavac para crianças de 6 a 11 anos, ambas as vacinas checadas e autorizadas para imunização de crianças pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós já temos mais de 12% desse público-alvo de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina no estado de São Paulo e vamos seguir de forma acelerada, vacinando as crianças e permitindo que elas se protejam contra a Covid-19. A recomendação da saúde é que pais, avós, parentes levem os seus filhos, seus netos, os seus parentes, seus jovens parentes, as crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos para serem vacinadas num posto de saúde no estado de São Paulo. Com a aprovação da Coronavac pela Anvisa na semana passada, a vacinação, como todos podem observar, foi muito acelerada aqui no estado de São Paulo. Distribuímos 4 milhões de doses do imunizante em 645 municípios do estado de São Paulo. Por isso, a vacinação segue de forma acelerada e, repito, de cada 4 crianças no Brasil, 3 estão sendo vacinadas aqui em São Paulo. E a gente reforça, então, que sábado, dia 29, acontece o dia D. Você deve, no caso de Campinas, entrar no site vacina.campinas.sp.gov.br, fazer o agendamento e lá, durante a vacinação, no horário marcado, leve o documento da criança, comprovante de endereço, para que então eles possam conferir os dados e aí então você já vai receber a carteirinha, inclusive com a data da segunda dose já pré-agendada. E aí depois, caso haja algum problema, a gente sabe que criança com sintomas de gripe não podem ser naquele dia vacinadas, mas aí você pode reagendar. Mas já no posto de saúde no sábado, você que vai participar desse dia D, já vai ter aí a data da próxima dose. É importante então que você faça esse agendamento. Olha, eu não tenho acesso à internet. Liga no telefone 160, que é o Disque Saúde aqui da cidade de Campinas, e também você pode fazer o agendamento através do telefone. Caso seja uma criança acamada, assim como serve para os adultos, você deve procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa para que um agente de saúde então faça a imunização direto na casa dessa criança. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e vai falar sobre turismo rural. A gente vai falar sobre a Rota das Frutas aqui na região de Campinas, seguindo até os municípios de Jundiaí. Vai integrar Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Itatiba. A ideia é estimular o deslocamento seguro e sustentável da população, além de integrar os 4 municípios de grande vocação para o turismo por meio de uma ciclorrota. O governo de São Paulo anuncia hoje
uma nova e poderosa ciclorrota de 75 quilômetros nas rodovias do estado de São Paulo. O Governo do Estado, em parceria com a concessionária CCR, cujos diretores estão todos aqui participando da nossa coletiva, aqui ao lado, inaugura no próximo sábado, dia 29 de janeiro, uma ciclorrota de 75 quilômetros que integra os municípios de São Paulo, Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Itatiba. Razão pela qual Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí, está aqui presente, representando os demais prefeitos dos municípios que serão diretamente beneficiados por estas ciclorrotas. A chamada ciclorrota das frutas está totalmente pronta, concluída. Tem 4 pontos de acesso e todos eles com estacionamento, com banheiros, com espaços de alimentação e áreas para o estacionamento seguro das bicicletas e também dos automóveis que forem levar os ciclistas até estas ciclorrotas. E todo o trajeto devidamente sinalizado no padrão internacional, monitorado com câmeras de segurança e também com assistência aos ciclistas de toda a ordem, assistência mecânica, se necessário, para as suas bicicletas e assistência de saúde, se houver qualquer interocorrência nessas ciclorrotas. Toda a estrutura pensada não apenas para os que apreciam essa prática, para os que fazem disso um esporte, para os que apreciam por lazer, mas também pensada para o turismo. A nova ciclorrota propõe e cria oportunidades de novos empregos e novos negócios para toda esta região. E é a primeira vez no Brasil que são criadas ciclorrotas em rodovias. Quero chamar a atenção dos meus colegas jornalistas, não há nenhuma outra ciclorrota no país, e especialmente com esta dimensão de 75 quilômetros. Não há implantada uma ciclorrota com esta envergadura. Aqui nós temos esse mapa que faz a demonstração desse conjunto de rotas, e a perspectiva nos próximos 12 meses é para 1 milhão de viagens nesse conjunto, 240 mil viajantes. A inauguração será com todos os protocolos sendo observados em Jundiaí, prefeito aqui ao nosso lado. As rotas têm 5 entradas diferentes. Neste sábado, às 7 horas, com uma primeira prova de ciclistas mais para o padrão profissional, 75 quilômetros, Rota das Frutas, e depois o segundo, às 9h30, com um nível intermediário, são 9 quilômetros. Como eu disse, com todos os protocolos, não mais do que 500 pessoas ao todo. E olha, agora a gente vai falar aqui de Campinas, Gabriel, porque é o tempo da renovação dos conselhos. E um que tomou posse nesta quarta-feira foi o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a gestão 2022-2023, que tomaram posse lá na Prefeitura e a gente acompanhou tudo. Confira você aí de casa agora. Respeito e reconhecimento. É desta forma que se encerra o último biênio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mariana Barão assume a presidência e garante uma gestão de continuidade. A gente pode esperar essa gestão de continuidade. O Conselho, ele já é um órgão por si só democrático, né? Por conta da paridade. Então, o mesmo número de representantes da sociedade civil nós temos do poder público. E a gestão anterior, ela foi marcada por muito respeito e por muita parceria. Apesar de todos os olhares que eles compõem, né, o Conselho, todo mundo olhando do seu lugar, mas todo mundo sabendo também que o resultado final sempre deve ser a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O prefeito Dário Saad esteve presente no evento para dar posse aos novos 14 membros titulares e 14 suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, que assumem o biênio 2022-2023. O prefeito tem expectativas positivas para os novos conselheiros. Espero que eles continuem fazendo um trabalho que vinha sendo feito e, se possível, ampliar as suas ações. O CMDCA é um conselho muito importante. Ele delibera, ele discute as políticas públicas para as crianças e adolescentes. É um conselho fundamental dentro da gestão pública, não só na Secretaria de Assistência, mas as políticas para crianças, elas permeiam
todas as secretarias de uma gestão pública. Representando o presidente da Câmara Municipal, Zé Carlos, a vereadora Débora Palermo participou da cerimônia e se colocou à disposição do Conselho. E o meu mandato, como sempre, estará à disposição do CMDCA, e não só do CMDCA, como todas as ONGs e todos aqueles que trabalham e militam nessa causa da criança e adolescente. Eu estou à disposição para receber proposta, para a gente poder ajudar em tudo aquilo que for necessário para garantir proteção e os direitos das nossas crianças e adolescentes. Mariana ressaltou que o Conselho também irá acompanhar de perto a volta às aulas presenciais no município. Nós temos dentro do próprio colegiado representantes da Secretaria de Educação, e o Conselho da Criança também está em outros conselhos, como por exemplo o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação. Então o CMDCA acompanha essa questão, tem acompanhado de perto também quais são as discussões relacionadas à necessidade da volta às aulas, a essa segurança. Então, com certeza nós faremos esse acompanhamento junto, claro, da política pública da educação e do município de Campinas. Além de assegurar políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente, o Conselho é responsável pela gestão dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, definindo quais áreas são prioritárias para receber investimento mais significativo. A gente ressalta que a vereadora Débora Palermo participou dessa posse como representante da Câmara e porque também é presidente aqui da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, estritamente ligado a esse tema, sim, acompanhando o trabalho do Conselho aqui na cidade de Campinas, Gabriel. Sem sombra de dúvidas. Agora, Mirna, vamos falar sobre um serviço, porque quem necessita do SAMU sabe, discou 192 quando você tem uma emergência, só que está fora de operação esse telefone, né? Está fora de operação desde ontem, e por isso o SAMU informa que está temporariamente atendendo um outro número. Anote aí, 2115 2762 e 2115 2765. Então você que precisa acionar o SAMU aqui em Campinas, o 192 não está funcionando, está inoperante por conta do temporal que atingiu a cidade na última terça-feira, que inundou as galerias de Cabos da Vivo, que é a operadora que detém esse número aí. Então, por isso, 2115 2762 e 2115 2765. Continuando sobre serviço, agora na área de transporte, uma paralisação no transporte público em Campinas, em algumas cidades da nossa região também hoje. A gente teve uma paralisação justamente aqui na cidade de Campinas por conta do que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Motoristas do transporte público da cidade fizeram uma paralisação em protesto à morte do presidente do sindicato da categoria, Nilton Aparecido de Maria, que foi morto a tiros na manhã de ontem em frente à própria casa. A assessoria de imprensa do SETCAMP, o Sindicato das Empresas do Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da região metropolitana, informou que das 6 garagens que atendem o transporte municipal em Campinas, 3 foram paralisadas, um movimento que atingiu cerca de 176 mil pessoas aqui da cidade que precisavam do transporte público nesta manhã. Aos poucos, de acordo com as informações, os ônibus estão sendo repostos nas principais linhas com atendimento parcial de 1/3 da frota, e a tendência é que o serviço volte à normalidade. O SETCAMP é solidário e a dor da família e amigos do presidente do sindicato, mas pondera que, por outro lado, a população não pode ficar desassistida. Em nota, a INDEC, empresa que gerencia o trânsito e o transporte na cidade, também nos informou o seguinte: na manhã desta quinta-feira, dia 27 de janeiro, a INDEC protocolou junto ao Tribunal Regional do Trabalho um pedido de liminar para garantir a adequada operação do sistema do transporte público coletivo. Abre aspas, a INDEC entende que o crime contra o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
rodoviários de Campinas e região, Newton Aparecido de Maria, foi brutal e necessita de esclarecimentos e punição dentro da lei. Mas a ocorrência não pode penalizar os usuários do transporte que necessitam de ônibus para locomoção, principalmente para os trabalhos e para as questões de saúde. Por isso, olha, a gente teve já o registro por volta das 10h50 da manhã, 90% das linhas que retornaram ao trabalho, de acordo com a INDEC, mas com cerca de 35% da frota operacional. Nós temos, são em torno de 760 veículos no total. Os terminais aqui da cidade continuam abertos e aí a gente tem operação mista no terminal Barão Geraldo, Ouro Verde, Padre Anchieta, Vida Nova e Vila União, que estão fechados por conta dessa operação mista que acontece fora desses terminais. Então, a gente solicita muita paciência para quem precisa utilizar essas linhas de ônibus. E essa medida de operação mista, por conta do fechamento dos terminais, é justamente para que as pessoas não fiquem totalmente desassistidas, e a expectativa é que a partir de 1h30 da tarde as operações voltem normalmente, ou seja, com todos os ônibus circulando, mas a gente continua monitorando por aqui e traz a informação atualizada a qualquer momento. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara. A gente volta falando, inclusive, da atuação parlamentar, com a presença do vereador Marrom Cunha aqui no estúdio, que vai contar pra gente como foi o trabalho em 2021 e expectativa para 2022, porque eu volto já já.